Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a missa do dia de Natal. De antemão, desejo para você e sua família um feliz e santo Natal. Que de fato a esperança que brota do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, possa adentrar em teu coração. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura se encontra lá em Isaías, capítulo 52, versículos de 7 até o 10, que nos diz assim: Como são belos, andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação. E diz a Sião: Reina teu Deus. Ouve-se a voz de teus vigias, eles levantam a voz, estão exultantes de alegria. Sabem que verão com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Alegrai-vos e exultai, ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, vamos começar aí mergulhando um pouco na dinâmica do contexto histórico desse texto específico. O livro de Isaías nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte vai até o capítulo 39. A segunda parte vai do capítulo 40 e vai até o capítulo 55. Essa segunda parte, particularmente falando, nós estamos ali falando do chamado segundo Isaías, que está situado exatamente quando o povo de Deus estava exilado, uma parcela de sua população, claro, nas terras da Babilônia. Babilônia, que foi o império que invadiu a região de Jerusalém por volta do ano 600 a.C. E aí o que acontece? O texto é escrito lá no contexto exílico. O profeta, então, tenta animar a esperança do povo, tenta trazer ânimo, trazer fé em meio a tantas pessoas que estavam se sentindo abandonadas e desoladas por Deus. Porque muita gente dizia assim: se estamos aqui é porque Deus não nos ama, porque Deus não escuta-nos, é porque Deus nos abandonou, é porque Deus nos deixou. E esse monte de pergunta que passava na mente deles, então o profeta utiliza, onde inspirado pelo Espírito Santo, ele quer trazer esperança ao coração do povo. A um povo que está sem esperança, a um povo que foi humilhado, a um povo que se sente disperso. E aí o que acontece? O profeta, então, nesse texto, começa a falar que Deus vai voltar a reinar em Sião. O que significa Sião? Sião é o nome do monte a qual Jerusalém estava construída em cima. Então dizer que Deus volta a reinar em Sião é dizer assim: o templo que ora foi destruído, o templo que foi queimado pelo povo do Império Babilônico, ele vai ser reconstruído. Deus voltará a habitar ali. E aí vamos versículo a versículo então, para que a gente, ao entender esse texto, a gente possa perceber o que a igreja acaba nos ensinando sobre o Natal diante dele. Primeira coisa é que no versículo 7 o autor usa uma linguagem poética, quando ele vai falar que os pés, como são belos andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz. É muita poesia porque obviamente não é o pé que a gente está querendo olhar, Mas a ideia é dizer o seguinte, que é muito bonito aquele que anuncia a boa nova. É muito bonito aquele que anuncia a salvação. É muito bonito, é muito belo, não esteticamente, mas teologicamente, essa ação de Deus. E ele vem anunciar e pregar a paz, o bem e a salvação. A paz que sempre teve a ver com a harmonia, A paz que é o chamado shalom judaico, Tudo em muita harmonia, que vem trazer o bem. Aí pensa, um povo em que não via o bem diante do contexto do exílio babilônico, e também a salvação. Deus que vem salvar o povo, especialmente daquele cativeiro, mas também de tantos outros cativeiros que muitas e muitas vezes vivenciamos. E aí vai dizer a Sião, ao monte, como eu já falei, reina teu Deus. É uma soberania não política, mas acima de tudo salvífica, e de Deus, o próprio Deus é que vem reinar. Aí diz no versículo 8, ouve-se a voz de teus vigias. Por que os vigias, Naquele tempo as cidades costumavam ter muralhas em seu redor. E aí nós tínhamos os soldados sentinelas que ficavam ali, observando justamente quando viesse uma possível invasão. E agora, esses vigias, que obviamente ficavam atentos ao perigo, agora eles estão alegres, porque eles contemplam o Senhor que volta. Então eles agora não vêm anunciar mais o perigo. Eles vêm agora anunciar a salvação. Eles vêm com os próprios olhos.
A dinâmica de que Deus age de modo visível e concreto. E aqui já nesse momento, é claro que a gente começa a observar a dinâmica do Natal. A celebração do Natal é a celebração em que nós vivenciamos autenticamente o Verbo encarnado. Nós não celebramos um amor distante, um amor abstrato, mas um amor concreto. Um Deus que nasce, é que é possível ver, apalpar e contemplar com os nossos olhos. Essa é a grande beleza do Natal. E essa alegria que os sentinelas também vivem, nós também somos chamados a viver. Porque temos um Deus que não abandona o seu povo. Um Deus que não deixa o povo aí disperso, escravo do pecado. Mas um Deus que ama-nos ao ponto de enviar seu único filho para nos salvar. No versículo 9, melhor dizendo, agora vai falar: alegrai-vos e exultai, ó ruínas de Jerusalém. As ruínas, como eu falei para vocês, é a destruição do templo de Jerusalém que teve diante da invasão do Império Babilônico. E é óbvio que essas ruínas também têm um sentido espiritual, né, de fracasso, não só histórico, como espiritual do povo. E aí, Deus consola e resgata Jerusalém. Deus não vem apenas reconstruir o templo, mas acima de tudo restaurar o seu povo. É isso que a gente vai vendo, né? Deus não age apenas diante, né, do concreto, né, no sentido do prédio, né, das quatro paredes, mas acima de tudo o povo. E aí no versículo 10 vai dizer que o Senhor desnuda seu santo braço. O braço sempre teve o sentido aí de um poder de salvação vindo pelo próprio Deus. E o fato de que ele vai desnudar é que agora ele vai fazer uma ação pública, visível, incontestável. E essa salvação, que antes era apenas nacionalista, apenas para um povo, agora vai alcançar todas as pessoas. É isso que a gente pode perceber. Mas aí, amados irmãos e irmãs, eu sei que eu já fiz alguns apontamentos aqui sobre o Natal, mas eu trouxe algumas perguntas para a gente poder refletir, especialmente dentro do contexto do Natal, né? Primeira coisa, como é que o Natal realiza essa promessa feita no exílio? Vamos fazer por tempo de hoje. Amados irmãos e irmãs, vivemos em muitos exílios. O pecado, muitas e muitas vezes, nos escraviza. O pecado nos persegue. Muitas vezes também, chegando no final de ano, estamos em muitas ruínas. Sem ânimo, sem esperança, cansados, abatidos. É o que a gente mais escuta, né? Não vejo a hora que chega o final do ano, que eu estou muito cansado. Estou fadigado deste ano, que foi um ano difícil, um ano com muitos dilemas. Da mesma forma como Deus levantou o ânimo daquele povo, a esperança, Deus também vem levantar o meu e o teu ânimo neste tempo. Não importa quais sejam as nossas ruínas, Deus é especialista em levantá-las, em reconstrução, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena pensarmos, né? A salvação que vem aqui, ela se amplia para todos os povos. Não é uma salvação nacionalista, estrita para um povo, né? E a encarnação do Verbo, né? Nós celebramos a encarnação do Verbo. A gente começa então a compreender que a salvação agora é vista por todos os povos, não apenas por um grupo específico. E isso faz também a diferença na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, o Natal é tempo de celebrarmos esta alegria. O Senhor volta a reinar. O Senhor volta. E não apenas de modo abstrato, não apenas no nosso coração, mas ele volta concreto, numa manjedoura, nascendo ali de modo visível. E nós somos chamados a, nesse dia, realmente nos alegrar. Assim como os sentinelas também se alegram, eu e você precisamos permitir com que a alegria do Natal adentre em nosso coração e nos fortaleça para realmente celebrarmos o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Como provocação final, eu acho que vale a pena nos colocarmos como esses vigias. Os vigias estão exultantes de alegria e vão levantar a voz, porque vão ver com os próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Nós também somos chamados a sermos vigias, a sermos sentinelas. Será que nós somos capazes de anunciar o mundo com alegria que o Verbo se encarnou, que Jesus nasceu? Ou será que as vozes do mundo, os gritos do mundo, falam mais alto e abafam a nossa voz? Vale a pena essa reflexão hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo daqui a pouco no canal, onde vai lá a segunda leitura e também o Evangelho. Que Deus te abençoe e até mais.